despesa pública, que é um dos elementos de análise de estudo do direito financeiro. Quando nós falamos em despesa pública, então, nós vamos falar de um conjunto de normas que se aplicam ao gasto público, a forma como o poder público vai fazer gastos de natureza financeira. É o primeiro elemento porque a receita pública nós vamos estudar naturalmente numa relação com o direito tributário. Nós vamos falar de receita, alguns aspectos da receita pública, mas essencialmente o direito financeiro vai cuidar do orçamento público e da despesa pública e do crédito público, uma vez que a receita pública é majoritariamente fruto do direito tributário. Então, quando nós estamos falando em despesa pública, nós estamos falando de basicamente 3 tópicos: a classificação da despesa pública, os estágios da despesa pública e a despesa pública na lei de responsabilidade fiscal. E aí é sobre isso que nós vamos focar nesse momento. Quando a gente está falando em despesa pública, nós estamos falando de um conceito que designa o conjunto de dispêndios do Estado ou de outra pessoa jurídica de direito público para o funcionamento dos serviços públicos. Nós estamos falando então, nós estamos falando na saída de recurso público. Nós estamos falando quando há pagamento de recurso público. Há uma prestação de serviço ou há uma operação mercantil de compra e venda, e o Estado, então, faz um gasto. Pode ser do Estado, administração pública direta, ou pode ser da administração pública indireta. A despesa pública, elas são autorizações para gastos com as várias atribuições e funções governamentais. Vamos pensar no seguinte, gente. A despesa pública, por que a despesa pública é uma autorização? Ela precisa ser autorizada. Porque para que a gente faça uma despesa pública, eu preciso me submeter ao princípio da legalidade. Vejam bem, o governo ele não faz nenhum gasto se não tiver uma autorização legal. Então, a despesa pública, ela é uma autorização legislativa para que o Estado ou outra pessoa jurídica de direito público efetue um dispêndio, efetue uma operação financeira que transfere recurso público para terceiros. Lembrem-se sempre disso. A despesa pública, ela não é estimada, ela não é discricionária, ela é autorizada. E ela vai ser autorizada por meio do orçamento público, por meio da lei orçamentária anual. Anotem aí, a lei orçamentária anual, ela tem como um dos elementos de sua função, de sua funcionalidade, autorizar o gasto público. Autorizar o gasto público. Então, a despesa, ela é um elemento autorizado por lei. E aí, o registro dela no orçamento é pelo regime de competência contábil. Anotem aí, regime de competência contábil. Eu vou voltar a falar sobre isso quando falarmos de orçamento. Isso significa que a despesa, ela é considerada não no ano, ou no mês, ou no dia em que ela é paga, mas no ano, ou dia, ou mês em que ela é efetuada. Olha só, gente, a despesa, eu considero ela no orçamento, não quando eu a pago, mas quando eu realizo a despesa. Então, vamos imaginar o seguinte: o município de Governador Valadares vai comprar um carro. Ele compra o carro. Quando o contrato é feito,
e o carro é entregue e é emitido a nota fiscal, ali é a data da despesa. Eu vou pagar esse carro daqui 2 anos, daqui 1 ano, não interessa. Eu tenho que pagar aquele carro, posso pagar ele no ano que vem, posso pagar ele daqui 2 anos, mas o registro da despesa é considerado no ano da nota fiscal. É considerado no ano da nota fiscal. E isso vai ter impactos na lei de responsabilidade fiscal, isso vai ter impacto no caixa de um governo, porque ele precisa deixar aquele recurso, pelo menos em tese, à disposição para o pagamento. Você se lembra o que a gente falou aqui do princípio da gestão responsável? Uma das características da gestão fiscal responsável é o equilíbrio financeiro. Significa que nós precisamos gastar somente o que a gente arrecada. Então, o governo ele pode até pagar daqui 1, 2 anos, mas ele precisa deixar em caixa valor suficiente para o pagamento. Esse é o comando normativo. Nós vamos ver na prática que nem sempre os governos fazem isso. Mas o comando normativo diz que eu só posso gerar uma despesa se houver receita correspondente. E isso significa que eu registro a despesa pelo mês de competência, ou seja, pelo mês em que a despesa foi efetuada, e não quando ela é paga. Então, vamos lá, gente. A despesa é o conjunto de dispêndios do Estado ou de outra pessoa jurídica de direito público para o funcionamento de serviços públicos. E a despesa, ela tem uma natureza autorizativa, ou seja, o governo precisa de autorização para fazer a despesa. Trata-se do conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e a manutenção dos serviços públicos e demais atividades prestadas à sociedade. É preciso, para compreender seu funcionamento, adentrar o direito positivo e as normas da contabilidade pública. Então, apesar da gente não fazer, apesar de que a gente não vai fazer esse aprofundamento aqui, em razão da natureza intermediária do curso que nós estamos fazendo, nós, para que possamos compreender melhor a despesa pública, nós precisamos adentrar o direito positivo e algumas normas de contabilidade pública. Nós vamos entrar aqui às normas gerais da contabilidade pública e do direito positivo. A regulamentação da despesa pública está na Lei 4.320, na Lei Complementar 101, sem desconsiderarmos, obviamente, as normas de cada ente federativo, e no artigo 167, 2 da Constituição, que são consideradas despesas irregulares se efetivadas sem previsão na lei orçamentária ou na lei de créditos adicionais. Então, aqui está, né, o princípio da legalidade, que diz que eu só posso fazer despesa se tiver autorizado em lei, e a ideia de autorização democrática. Por que a ideia de autorização democrática? Porque a lei é aprovada pelo legislativo, que é nada mais, nada menos do que o representante da sociedade democraticamente, pelo menos em tese, né? Vamos lá, pessoal. Então, feito isso, né, falar da despesa pública, que é uma questão que a gente já está vendo aqui de forma muito clara, né, que a despesa pública é o conjunto de gastos realizados pelos entes públicos, seja ela da administração pública direta ou indireta, para realizar os serviços públicos e outras atividades prestadas à sociedade, e vimos que ela decorre do princípio da legalidade, da ideia de autorização e da ideia do princípio democrático. Nós vamos ver aqui conceitos a respeito dessa despesa. Uma despesa, ela pode ser classificada como despesa ordinária ou despesa extraordinária. O que é a despesa ordinária? É a despesa que está prevista anteriormente na lei orçamentária. É a despesa
que tem previsão legal. Já as despesas extraordinárias, elas surgem por fatos extraordinários que não estavam previstos na lei orçamentária. E elas são a autorização para ela é feita por meio dos créditos extraordinários. E nós vamos estudar isso aqui. Nós temos 3 tipos de créditos suplementares, adicionais, que é o crédito suplementar, o crédito especial e o crédito extraordinário. O crédito extraordinário, e nós vamos ver aqui, é o que não está previsto na lei orçamentária. E aí surge alguma coisa, surge algum elemento que faz com que o Estado precise fazer algum gasto. Então, vamos imaginar que na lei orçamentária anual do município de Valadares não esteja previsto despesa com terremotos, porque aqui não tem terremoto. Vamos imaginar que vem um terremoto. E aí, o que o governo vai precisar? Ele vai precisar de um crédito extraordinário. E esse crédito extraordinário, ele vai poder ser autorizado, inclusive, por medida provisória. Por quê? É preciso, né, diante da imprevisibilidade da urgência, como a guerra, como a comoção interna, uma calamidade pública, é preciso que seja dado celeridade na abertura desse crédito, dessa autorização. Então, tudo que não é crédito extraordinário é chamado de despesa ordinária. Ou seja, aquelas que são previsíveis, que são do nosso dia a dia. Então, vocês coloquem assim, a classificação, né? Aí, classificação, autorização, a classificação, ela pode ser ordinária ou pode ser extraordinária. A extraordinária é decorrente de despesas não previstas por razão de guerra, catástrofe, algum fato que não era previsível. Aí você vai me perguntar assim, professor, enchentes são previsíveis? Em Governador Valadares são previsíveis. Então, é natural que haja uma despesa ordinária para esse tipo de evento natural. As despesas ordinárias, ou elas estão previstas na lei orçamentária anual, ou elas vão derivar de créditos adicionais suplementares ou especiais. Já as despesas extraordinárias vão decorrer de créditos adicionais extraordinários. Então, anotem aí para vocês, no caderno de vocês, o seguinte, nós estamos diante de 2 tipos de despesas, em que uma das despesas é a despesa ordinária. E essa despesa ordinária, ela pode ser autorizada por meio da lei orçamentária anual, ela pode ser autorizada pela lei orçamentária anual, ou seja, a lei aprovada um ano antes, ou melhor, no ano anterior, né? Não é no ano antes, mas é no ano anterior. Então, a lei orçamentária anual de 2021 foi aprovada em 2020, e aí nós vamos ver até a ideia de continuidade do governo, porque independente se há reeleição ou não, né, o governo que começa, ele está vinculado à lei orçamentária proposta pelo governo que termina, ou seja, por isso que os governos precisam de continuidade. A lei a autorização de despesa ordinária pode decorrer também do chamado crédito adicional suplementar, nós vamos estudar isso, e pode decorrer do crédito adicional especial. A despesa extraordinária, ela vai ser autorizada somente pelo crédito adicional extraordinário, porque se há previsão para ela, essa despesa não é extraordinária. O
que são os créditos adicionais? Vamos entender aqui. A forma adequada para que a gente possa autorizar uma despesa é a lei orçamentária anual. Então, um ano antes do governo, no ano anterior ao início do governo, desculpa, não é um ano antes exatamente, mas no ano anterior, eu faço um orçamento de tudo que eu vou gastar. Tantos reais para pagamento de professor, tantos reais para pagamento de médico, tantos reais para pagamento de funcionário, tantos reais para compra de computadores, tantos reais para pavimentação de rua, tantos reais para assistência social, e por aí vai. Eu vou lá e planejo o ano. É lógico que o planejamento decorre do conhecimento que a gente tem no momento em que nós criamos o orçamento. Nós temos uma história, a gente pega ali e fala assim, esse ano eu gastei tanto, esse ano eu quero fazer uma nova escola, esse ano eu quero ampliar o número de pessoas atendidas pela assistência social, e por aí vai. Então, eu faço esse planejamento orçamentário, mando esse planejamento para a Câmara dos Vereadores, ou para a Assembleia Legislativa, ou para o Congresso Nacional. Os deputados, os vereadores, analisam essa lei orçamentária e votam essa autorização. Ou eles emendam, ou eles aprovam a lei orçamentária e diz, ok, você, Poder Executivo, está autorizado a fazer o gasto público. Bem, o que acontece? Esse é o procedimento normal. O que vai acontecer? Eu tenho 3 hipóteses possíveis para os chamados créditos adicionais. Ao longo da execução do orçamento, eu posso ter 3 situações que exigem que eu autorize despesas que não estão computadas ou são insuficientemente dotadas na lei orçamentária. Então, pode surgir uma despesa que não estava expressa, olha só, gente, ou que estava expressa, mas o valor era baixo. Então, os créditos adicionais, eles são instrumentos de ajuste orçamentários, para a gente corrigir falhas, mudanças ou situações de emergência. Vamos dar um exemplo. Eu previ no orçamento, vamos supor que eu previ no orçamento de 2019, de 2020, ele foi votado em 2019. E lá estava previsto que eu iria gastar 50 milhões de reais para médicos, para salários de médicos da rede pública. O que aconteceu? Veio a pandemia e eu tive que concentrar recursos para mais contratações de médicos. O que o governo municipal, então, chega na conclusão? Você olha, os 50 milhões não é suficiente. Eu preciso dobrar esse valor. Então, o que ele vai fazer? A despesa está expressa, ela está expressa no orçamento, mas ela está com valor insuficiente. Então, eu vou pedir uma autorização adicional, que é um crédito adicional. Eu vou pedir um crédito adicional para suplementar aquela dotação. Agora, vejam bem, chegou lá no meio do ano, né? Chegou 2020, eu aprovei um orçamento em 2019, chegou em 2020, e eu percebi que o meu secretário de Educação, eu sou o prefeito municipal, e percebi que o meu secretário de Educação não colocou como despesa a compra de livro didático. É algo previsível a compra de livro didático? Sim, é algo previsível. Eu tenho que comprar alguns livros didáticos. Então, eu vou corrigir uma falha do meu orçamento.
não havia uma autorização para comprar livro didático. Então, essa autorização não estava expressa. Então, eu vou criar uma autorização especial. Agora, eu posso ter uma situação de emergência, como a pandemia, em que há uma calamidade pública, em que eu não só não tinha a dotação orçamentária, ou seja, não era uma dotação orçamentária que estava expressa, mas com um saldo inferior, como também não era algo previsível. Então, eu vou pedir um crédito adicional extraordinário. Ou seja, algo que não está expresso e não está previsto. Então, eu tenho 3 tipos de créditos adicionais. Eu tenho um crédito suplementar, que ele destina ao reforço de dotação já existente. Eu tenho crédito especial, que destina-se a despesa para as quais não exista dotação orçamentária, mas era previsível, ou seja, trata-se de uma despesa ordinária. A despesa que eu vou ter naturalmente, há uma previsão para ela. Ou um crédito adicional extraordinário, que destina-se a atender despesas urgentes, imprevisíveis, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então, eu tenho 3 tipos de créditos adicionais. E aí, eu vou ter o seguinte, então, vamos voltar aqui. As despesas, elas podem ser ordinárias, aí você coloca assim, despesas ordinárias. As despesas previstas na lei orçamentária anual, se você quiser simplificar, você coloca LOA. Despesa decorrente de crédito suplementar, despesa decorrente de crédito especial. E a despesa extraordinária, que é a despesa decorrente de crédito adicional extraordinário. Vamos rever aqui. O crédito suplementar, ela destina-se ao reforço de dotação já existente, depende de recurso disponível e precisa ser justificada. Eu tenho que ter algum recurso disponível. E aí, eu posso ter recurso disponível de 2 formas. Ou eu tiro de alguma dotação já existente. Achei que eu ia pavimentar a cidade, mas como eu estou precisando gastar mais com médico, eu vou tirar e não vou pavimentar a cidade. Ou decorre de um recurso que não estava previsto, uma arrecadação maior, um dinheiro vindo do governo federal, do governo estadual, uma doação. E eu preciso justificar por que eu preciso aquele crédito suplementar. Eu autorizo, o crédito suplementar ele vai ser autorizado por lei e ele vai ser aberto por decreto presidencial ou decreto do prefeito municipal ou do governador. Inclusive, a lei orçamentária anual, ela pode conter uma autorização expressa para a abertura desse crédito dentro de algum limite. Por exemplo, a lei orçamentária anual pode virar e falar assim, olha, como há sempre falhas e há sempre alguns roteiros não previstos na execução orçamentária, eu autorizo que o prefeito ou o presidente emita crédito suplementar ao longo do ano até o limite de 20% do orçamento. Assim, olha, como eu sei que sempre vai ter idas e vindas no orçamento, eu já previamente autorizo o presidente, o governador, o prefeito a fazer essa suplementação de até 20% do orçamento. Ou seja, eu autorizo na lei orçamentária o prefeito para fazer essa mudança, o governador para fazer essa mudança, o presidente para fazer essa mudança, faz por meio de decreto. Faz por meio de decreto. Bem, esse é o crédito suplementar. O crédito especial já é diferente. Ele vai destinar a despesa para a qual não haja a dotação orçamentária.
e ela também precisa de ter recurso disponível, ou porque eu estou tirando recurso de algo que já estava previsto, ou porque houve a arrecadação de um valor que não havia sido previsto. Ela é autorizada por lei e aberta por decreto também, no caso do governo federal, por decreto presidencial. Vale para o exercício fiscal em que foi autorizada. Porém, se for autorizada nos últimos 4 meses do exercício, poderá ser reaberto no exercício seguinte, nos limites de seu saldo, incorporando ao orçamento subsequente. Veja só, no caso do crédito especial, a lei orçamentária anual não pode prever. Porque se ela prever, se ela autorizar, é porque já há algum tipo de previsão que devia constar na lei orçamentária. O crédito especial, ele vai surgindo ao longo do ano. Ele é previsível, mas não está previsto na lei orçamentária anual. E ele vale só para o exercício em que ele foi aberto, exceto se ele foi autorizado nos últimos 4 meses do exercício. Aí, nesse caso, ele já incorpora o orçamento subsequente. Ele já vem com a possibilidade de estar no orçamento subsequente. De onde vem? Eu falei aqui para vocês que o crédito suplementar e o crédito especial, vamos ver aqui, né, dos créditos adicionais suplementar e o crédito especial, quero que vocês visualizem aqui, eles dependem de recursos disponíveis. De onde vêm esses recursos para o crédito suplementar? Ou uma reserva de contingência, ou seja, o governo reservou um valor para a contingência, ou de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, ou seja, dinheiro que sobrou do ano anterior, ou excesso de arrecadação, ou seja, arrecadamos mais do que estava previsto, ou quando eu anulo total ou parcialmente dotação orçamentária já prevista, ou quando eu pego dinheiro emprestado desde que autorizado, ou seja, produto de operação de crédito. Aí, esses são as possíveis fontes para abertura de crédito suplementar e de crédito especial. Agora, o crédito extraordinário, que é o terceiro item aqui. O crédito extraordinário é uma despesa extraordinária. E ela destina-se a atender despesas urgentes e imprevisíveis. Quais são as características do crédito extraordinário? Imprevisibilidade, urgência e não planejamento. E olha só, ela independe de recurso disponível, mas precisa ser justificada. Eu não preciso de ir atrás dessas fontes dos créditos suplementares especiais. Por quê? Porque é um crédito extraordinário. Eu tenho que autorizar aquela despesa ainda que não tenha recurso. Porque aquilo precisa ser combatido imediatamente. Pode ser aberto, inclusive, através de MP. E vale, tal como o crédito especial, vale para o exercício fiscal em que foi autorizada, porém, se for autorizado nos últimos 4 meses do exercício, poderá ser reaberto no exercício seguinte, dos limites de seu saldo, incorporando ao orçamento subsequente. Vamos entender as expressões. Suplementar, porque o suplemento eu já tenho, mas eu suplemento. Especial, porque ela não é extraordinária, mas ela não estava previsto na lei orçamentária. E extraordinária é algo que eu não tinha nenhuma condição de prever naquele orçamento. Esse quadrinho esquemático vai ajudar vocês. Olha só, nós temos o crédito suplementar, o crédito especial e o crédito extraordinário. A dotação orçamentária para o suplementar existe. Para o especial e para o extraordinário, não existe. Tem que ter recurso disponível no suplementar e no especial. Não tem necessidade de recurso disponível no extraordinário. O instrumento jurídico correto para o suplementar
pode ser autorizado por lei, aberto por decreto, autorizado por lei, aberto por decreto no especial, e no extraordinário é criado por MP, convalidado pelo legislativo. No caso de município, que não há medida provisória, vai ter que ter uma autorização também legislativa. A lei orçamentária pode prever crédito limitado para o suplementar, e no caso do especial e do extraordinário, não pode prever esses gastos. Gente, aí você pode me perguntar assim, professor, e se o prefeito não tiver autorização da Câmara e a gente estiver diante de uma questão de eminente necessidade? O prefeito vai fazer um decreto e depois ele vai ser analisado a responsabilidade dele e da Câmara. Se ele fez um decreto e autorizou a despesa não prevista sem a convalidação do Poder Legislativo, nós vamos ter que fazer uma análise jurídica se quem está errado é o prefeito ou o Legislativo. O exercício, o suplementar é para o exercício que foi autorizado, e o especial e extraordinário para o exercício que foi autorizado, podendo ser utilizado no exercício seguinte, se aprovado, se autorizado nos últimos 4 meses. A classificação entre ordinária e extraordinária decorre do seguinte critério: autorização de despesa. Autorização de despesa. Uma despesa é extraordinária se a autorização dela precisa ser em razão de algo que não é previsível. E aí, nós temos uma urgência. O suplementar e o especial são ordinárias, despesas ordinárias, porque eles não decorrem de algo que seja urgente ou de calamidade pública.